Gente, boa tarde a todos. Eu quero, em nome da Câmara Municipal, agradecer a presença de todos que comparecem aqui hoje, fazer uma saudação especial à vereadora Edna Martins, presidente da Escola do Legislativo, responsável pela iniciativa do ciclo de debates que a Câmara promoveu através da escola para discutir o plano plurianual, uma peça importante para o município de Araraquara e para todas as cidades do Brasil, tendo em vista que, a partir dela, se tem uma perspectiva de quais, de fato, são as metas e as diretrizes dos governos na implantação, inclusive, do seu plano de governo quando da campanha eleitoral. Um debate importante, tendo em vista que é uma peça técnica, mas que tem interferência direta na vida dos cidadãos da sua cidade. Então, parabenizar a escola, que hoje encerra esse ciclo, que já teve aqui com a presença também do professor da Unesp, professor Dr. Álvaro Guedes, e que hoje, quem nos dá a honra de estar aqui é o professor Valdemir Aparecido Pires, mais conhecido como Valdemir Pires, com um currículo extremamente interessante, um currículo de muita credibilidade, alguém que escreve muito sobre administração pública, que tem vários artigos, um professor de renome na universidade da nossa cidade, e que nos permite poder explorar um pouco do seu conhecimento aqui no dia de hoje, para compartilhar conosco, no encerramento desse ciclo, como é que se dá e qual a importância e o papel do PPA na construção do orçamento municipal. Eu quero também agradecer a presença do vereador Jair Martinelli, segundo secretário da mesa diretora, e o vice-presidente da Câmara Municipal, o vereador Jefferson Achuda. Agradecer muito o professor, dizer que é um orgulho poder tê-lo na nossa casa, fazendo uma palestra, vai ficar guardado nos anais da casa, com certeza, porque não é sempre que a gente pode ter alguém do seu gabarito socializando o conhecimento. Parabenizar mais uma vez a vereadora Edna Martins. Eu vou deixar o comando aqui para quem de direito, que é a presidente da Escola do Legislativo, e vou para a plateia, que lá é meu lugar. Tá, Edna? Então, você toca aí. Queria só fazer essa abertura e reconhecer aqui publicamente a minha alegria de poder recebê-lo aqui na Câmara Municipal. Tá? Que tenhamos uma boa palestra. E vamos ter. Obrigada, presidente. Senta aqui. Você fica mais fácil para trabalhar. Boa tarde a todos vocês. Quero agradecer imensamente a presença do nosso presidente, João Farias, aqui recebendo o nosso palestrante, professor de hoje, da nossa escola. Cumprimentar o nosso vereador, Jair Martinelli, tem sido assíduo aí nos nossos encontros da Escola do Legislativo, Jefferson Achuda, que também fez parte da elaboração do projeto da escola, que é vice-presidente aqui da casa, e todos vocês que vieram aqui, assessores, funcionários, especialmente as diretoras da Escola do Legislativo, a Alessandra, a Paula e a Silvia, e a Bruna, que está ali atrás escondidinha, que é a equipe da nossa escola, que tem feito um excelente trabalho em pouco tempo, um excelente trabalho. Agradecer imensamente sua presença, Valdemir Pires, professor da nossa Universidade Estadual Paulista, aqui da cidade. Agradecer você ter aceitado esse convite, para essa conversa aqui hoje. Dizer que é uma alegria, aí fazendo das palavras do nosso presidente minhas palavras também. Sinta-se à vontade, queremos aprender hoje com você. Então, nós estamos aqui para isso. Fica super à vontade e da maneira que você quiser. E se precisar de alguma coisa, só nos dizer, ok? Boa tarde a todos. A minha expectativa é de deixar alguma contribuição, por pequena que seja, sobre o tema. E eu agradeço o convite, me sinto muito honrado com ele. Queria parabenizar a Câmara por ter criado a escola, realmente uma iniciativa louvável, essa questão da capacitação do Legislativo e, ao mesmo tempo, fazer isso junto com a população, é uma coisa inovadora, que tenha muito futuro. Os parabéns também à vereadora Edna por ser
a que toma a frente pioneiramente nessa implantação. Não é fácil, quando está andando é mais fácil ser presidente, né? Ser presidente que implanta é mais difícil. Parabéns, pelo pouco que eu conheço dela, certamente é uma pessoa das melhores para assumir essa tarefa. Queria também parabenizar essa escolha de tema, né? Eu vou tratar com vocês o tema planejamento e orçamentação, o papel e a importância do Plano Plurianual, ou PPA, né? Para a eficiência e a transparência do governo municipal. Então, aqui estão sendo relacionadas várias coisas, né? Primeiro, o próprio PPA e a orçamentação com o planejamento, o sistema de planejamento, e de que maneira o planejamento e esse sistema de planejamento contribuem para melhorar a eficiência da administração no interesse do bem-estar social, e também a transparência, que são duas coisas diferentes, mas complementares, né? De que maneira nós podemos ter PPAs que contribuam para essas duas melhorias? De que maneira o Executivo pode contribuir para que assim seja, e de que maneira o Legislativo pode contribuir para que assim seja? Eu vou organizar a exposição da seguinte maneira. Primeiro, vou fazer algumas considerações preliminares que vão indicar para vocês o olhar que eu tenho sobre o PPA, suas potencialidades, seus limites. Em seguida, vou usar esse diagrama que vocês estão vendo aí, mostrar o que é o PPA dentro do sistema de planejamento, mas vou fazer isso de uma maneira diferente daquela que a gente está acostumado, que é simplesmente mostrar como essas peças se encadeiam. Isso é importante de saber, mas é muito básico. Eu queria explorar por que é assim, né? E por que é importante ter um determinado olhar sobre cada uma dessas peças. Isto porque elas são vistas de uma forma muito enviesada hoje. Qualquer pessoa que lide com PPA ou com orçamento sente que está lidando fundamentalmente com um objeto contábil ou jurídico, coisas que, na essência, eles não são, né? A minha abordagem é de indicar tanto o sistema orçamentário, como o processo orçamentário, como as peças que compõem o processo orçamentário, como objetos do mundo da tecnopolítica, uma mistura de técnica com política. O presidente da Câmara mencionou que é um instrumento técnico, de fato, né? Das leis todas que o Legislativo tem que fazer, são as mais técnicas, sem dúvida nenhuma. E com o agravante que são leis que têm que ser feitas, né, periodicamente. Ou seja, todo ano, essas leis complexas têm que ser refeitas, né? Em seguida, eu vou falar sobre o processo para elaborar um PPA e chama atenção para cuidados importantes nessa tarefa, sempre chamando atenção para papel do Legislativo, papel do Executivo, eventualmente papel da população, se houver participação popular. Então, esse é o plano da exposição. Começo, então, com essas preliminares. Primeiro, apesar de antiga na legislação brasileira, a orçamentação plurianual, ou seja, pensar a receita e a despesa públicas ao longo de um período que suplanta o período fiscal, que é de 1 ano, no nosso caso o PPA de 4 anos, ela é antiga na legislação brasileira, né? Não é muito antiga a ideia de plurianualidade orçamentária, nem na história e nem na teoria da orçamentação. Na verdade, são coisas ali dos anos 40, 50, né? A prática da orçamentação é bem mais antiga. Ela começa no mundo em 1216, já tem muito tempo, né? Mas essa ideia de pensar o orçamento para além de um exercício é mais recente. Isso significa que, para as práticas, apesar de a gente olhar, vamos tomar como referência os anos 50, que é onde a coisa vai se consolidando mais firmemente. Nos anos 70, a França avança muito, mas para uma prática que já tem quase 1000 anos, né, 50 anos ainda é pouco tempo. Então, o mundo todo ainda tem dificuldade, mesmo os países avançados, como os Estados Unidos, Canadá, que são craques, assim dizendo, em orçamentação plurianual, não podem dizer com toda tranquilidade que praticam com todo o resultado que a metodologia promete. E já falo isso porque todos nós sabemos aqui,
principalmente aqueles que lidam com as peças, como seus vereadores, que PPA, nos municípios brasileiros, para usar uma expressão popular, é cachorro morto. É cachorro morto. Portanto, nós estamos, assim, praticamente perdendo o nosso tempo aqui, falando de uma coisa que é cachorro morto. Não, não é verdade, né? É preciso ressuscitar esse bicho, porque ele tem muita importância para a eficiência e para a transparência. Agora, o que é necessário ressuscitar desse bicho e o que fazer, né? Esse é o abacaxi nas nossas mãos, ou o pepino na nossa mão. No Brasil, a orçamentação plurianual, ela é estabelecida legalmente a partir de 1964, com a Lei de Finanças Públicas ainda em vigor, a Lei 4.320 de 64. Ali já estava estabelecido o Plano Plurianual de Investimento, notem a diferença, era PPI, né? E ele era obrigatório colocar ali só os investimentos. E ele, não é que ele morreu, ele foi assassinado pela dinâmica inflacionária. Como tinha que se prever investimentos para 4 anos, como prever investimentos com aquela inflação? A gente não conseguia prever nem para 1 ano. Então, o PPI, que é a primeira experiência legal de orçamentação, foi assassinado pela inflação. Agora nós temos o PPA. O PPA ainda não funciona bem, só que agora nós não podemos culpar a inflação, né? Porque desde que nós debelamos a inflação, o PPA foi criado em 1988, a figura nova na Constituição de 88. Então, ele também pegou um período de inflação, né? Nossa inflação foi debelada a partir de 1995. Então, de 95 até hoje, já temos um bom tempo transcorrido que impede que nós digamos que as dificuldades do PPA têm a ver com a dificuldade de planejar financeiramente com a inflação. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 2000, então vejamos, 1964, PPI, 1988, PPA. 2000 é editada em maio, 4 de maio, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Antes de alguma coisa se transformar em lei, é um projeto de lei. No caso da Lei de Responsabilidade Fiscal, um projeto de lei complementar, um projeto de lei que altera a Constituição. Eu tive a oportunidade de acompanhar a tramitação desse projeto de lei. Na ocasião, até cheguei a dar entrevista sobre o que estaria para acontecer se saísse a Lei de Responsabilidade Fiscal. Acolhi com apreço a nova lei, né? Mas eu notei que depois que a lei foi aprovada, o PPA teve muito pouca atenção. E no projeto de lei havia muito mais tratamento a ele do que acabou tendo na lei. O que só confirmou uma suspeita que eu já tinha, de que a grande preocupação, apesar de ser interessante, apesar de ser positiva, da Lei de Responsabilidade Fiscal, não era tanto a questão do orçamento e da melhoria das políticas públicas, mas era, sim, a economia de recursos para pagar a dívida, como foi, aliás, a implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal em todos os outros países. Então, a preocupação não era com as políticas públicas, mas era com o equilíbrio fiscal. E se a preocupação era com o equilíbrio fiscal, o plano plurianual tinha pouca importância, porque ali é que nós trataremos os investimentos e as melhorias das políticas públicas, porque o plano plurianual, e essa é uma coisa importante a ser retida por todos nós, o objeto dele, de gasto, é o dos investimentos e da melhoria das políticas públicas. Não são todos os gastos que devem comparecer no plano plurianual, né? Na verdade, é o dinheiro que sobra para o governo para investir e ampliar os serviços e políticas públicas. É este o foco que o PPA tem que ter. E, quando eu digo isso, parece elementar, não é? Só que, na prática, quando a gente vê os PPAs por aí, eu tenho a ocasião de, com os meus alunos, visitar, porque fazemos um blog no final da disciplina de administração financeira, a gente vê PPAs que são o orçamento inteiro, todas as coisas entram ali. Já é um erro técnico básico, né? Então, vejam, ele tem uma importância superior até para a população que acompanhar, porque é ali que estão as coisas essenciais, que são os investimentos novos, e a melhoria e a ampliação no gasto das políticas públicas. Só que se ele não tem isso, ele tem tudo, primeiro que ele está no desvio de função, segundo que ele fica mais complexo de entender, né? Agora, não basta que esteja lá, é preciso que depois isto seja feito
orçamentos que caberão dentro de um PPA. Dentro de um PPA, cabem 4 orçamentos. Né? O PPA tem 4 anos, então a ideia é mais ou menos assim, é como se eu fosse realizando há 4 anos 25% do que está no PPA. Lógico que não é numérico isso, mas a ideia é ir retirando. Portanto, o PPA não pode ser uma lista de intenções, que em geral ele é. Eu coloco tudo que eu acho que deveria fazer. Tudo que me pedem, eu coloco no PPA. Bom, um PPA assim, gente, tem menos credibilidade do que listinha de presente de criança, que criança pede para o Natal. Porque quando a criança pede um presente para o Natal, pela dinâmica da família, ela já sabe que não pode pedir certas coisas. A criança de 5, 6, 7 anos já sabe que não pode pedir para o pai de tal renda tais coisas. A criança não pede. A criança bem educada não pede. Porque ela sabe o constrangimento que causa, ela nem vislumbra. Agora, se os nossos governantes não têm a capacidade e a sensibilidade de uma criança, isso é triste. E é o que eles têm revelado nos PPAs, infelizmente. Aqui não estou acusando ninguém, né? Eu estou falando que a técnica é mal utilizada, às vezes até é uma incompreensão do que se trata. O que é o PPA? O PPA, gente, é a listinha de presente para o Natal. É quando sobrar o dinheiro do 13º, o que é que a gente vai fazer além do que a gente já faz no dia a dia? Se a listinha é grande, se o pai está prometendo e não pode, se a criança está pedindo sabendo que não pode, está errado. É dessa sabedoria infantil que a gente precisa, não é do conhecimento do contador, nem do advogado que a gente precisa para entender o PPA. Então, nós temos que fugir daquele emaranhado de informações jurídicas, de números, e perguntar, o que é que está aí? E quando a gente pergunta o que é que está aí, a gente fica se sentindo um pouco complexado, parece que a gente é ignorante. Puxa, aquele monte de papel eu não sei consultar, eu não vou saber onde é que está a obra do meu bairro ali no PPA. Não, não é sua ignorância. O serviço é mal feito. Porque o prefeito não sabe se bobear. Não é? Porque esse instrumento não foi apropriado pela administração pública brasileira em geral. O governo federal tem feito esse esforço. Ele é o modelo. Né? E é um esforço que vem sendo feito há pelo menos 4 governos, de melhorar o PPA para a gestão dos recursos públicos federais. Portanto, eu não tenho a menor dúvida em indicar como parâmetro para quem quer fazer bom PPA nos municípios e nos estados, o modelo federal. Até porque esse modelo federal vem sendo implantado com um altíssimo custo. Né? A primeira experiência de fazer um PPA mais sofisticado teve uma consultoria que, não sei se não dá vários orçamentos da Prefeitura de Araraquara. Então, não se apropriar de algo que tem essa característica é também desperdício de recursos. Né? É necessário, num quadro como esse, a gente adotar alguma postura que fique fora do extremo entre o desmazelo e a obrigatoriedade. Ora, o PPA é obrigatório constitucionalmente. Ele tem que ser feito. E os municípios fazem por causa dessa obrigatoriedade e não porque entendem como um instrumento de gestão. É mais ou menos como a contabilidade. Né? Contabilidade para o pequeno e médio empresário, e às vezes para grandes, eu já tive a oportunidade de dar consultoria para empresas, no escritório no passado, ela é um instrumento para iludir o fisco, ou para prestar contas ao fisco, quando a contabilidade foi inventada como instrumento de gestão. Então, é até muito ruim que a gente veja esses instrumentos de gestão como instrumentos contábeis. E é até muito ruim também que sejam contadores aqueles que ocupam, em geral, os cargos que lidam com isso. Agora, a culpa não é do contador ter que fazer, é a gente deixar que ele faça. Né? A contabilidade tem muita contribuição a dar nesse processo todo, como técnica de registro, mas não como instrumento de planejamento. Né? Nós estamos falando de planejamento. Então, de um lado você tem a obrigatoriedade, de outro você tem a falta de cultura de planejamento, de outro você tem a dificuldade inerente de planejar do jeito que é proposto no PPA. Mesmo que você tenha uma equipe boa, instrumentos adequados, recursos, ainda assim há dificuldades de fazer o planejamento plurianual.
Imaginem vocês pensar tudo aquilo que a cidade está precisando, o conflito que há entre tantas pessoas precisando de recursos públicos e os recursos públicos serem a coberta curta, que não dá para cobrir todo mundo, e usar técnicas sofisticadas de planejamento. Não é uma coisa simples. Então, problemas no PPA, nós teremos sempre que perdoar. Agora, o que nós não podemos perdoar no poder público é o desmazelo com o PPA. Dizer que é tão difícil, que não dá para fazer, então nós vamos fazer. Se a postura é essa, nós temos que pedir uma emenda constitucional que o retire da Constituição. Porque o fato dele estar na Constituição significa dizer o seguinte: o povo brasileiro exige que os governos, em todos os níveis, façam planejamento com base nesse instrumento chamado PPA. Né? Agora, se for para a gente fazer, para dizer que fez, é preciso, então, que façamos um pacto. Olha, está lá, estamos fazendo só para dizer que fizemos. Vamos parar de prestar atenção no PPA e vamos nos concentrar só no orçamento, porque é o orçamento mesmo que é a peça importante, que, na verdade, é o que acontece. Só que o que eu quero mostrar para vocês nesse diagrama é que, se nós prestarmos atenção só no PPA e no orçamento, né, e esquecemos o PPA, o orçamento não será bom, porque vai faltar alguns ingredientes importantes para que esse orçamento seja bom, e que são coisas que devem constar do PPA. Eu espero demonstrar isso claramente. Então é preciso, diante do PPA, clamar, primeiramente, acima de tudo, por honestidade. Porque nós temos que fazer o PPA. Se o prefeito não fizer, se a Câmara não aprovar, ele descumpriu a Constituição, não pode. Agora, admitir que foi feito porque foi uma exigência, mas que nós não conseguimos fazer tecnicamente de forma adequada, é um ponto de partida para a gente se levar a sério. Não é? E fazer o PPA com honestidade, buscando alternativas de melhorar isso que é difícil, é uma escolha. Os governos podem fazer escolhas, né? Inclusive escolhas a respeito do que eles admitem daquilo que estão usando como instrumento. E aí é preciso um governo que, mais do que tenha assessores e não asseclas. Porque uma coisa é a vontade do prefeito de fazer um bom PPA. Outra coisa é a capacidade que a máquina pública tem de ajudá-lo a implementar essa vontade. Se faltar a vontade do prefeito de fazer um bom PPA, não haverá bom PPA. 100% de certeza. Se o prefeito tiver vontade de fazer PPA, eu tenho um percentual de certeza que vai ser tanto maior quanto maior for a capacitação técnica da prefeitura e a capacidade do prefeito, com os seus assessores, de mobilizar a prefeitura para fazer um bom PPA. A maioria dos PPAs nos municípios brasileiros, são 5.560, são feitos na mesa de um contador ou de alguém que o prefeito manda fazer, copiando do ano passado. Eu não tenho tenho toda a tranquilidade em dizer que é assim, por ter feito, por ter assessorado também, né? Agora, o PPA ideal, ele envolve toda a equipe da prefeitura minimamente, porque ele é um mecanismo de comunicação de quais são as prioridades daquele governo. Então ele ajuda as partes a perceberem os objetivos do todo, de tal modo que cada uma das partes se mova em direção àqueles objetivos do todo. Do contrário, você tem, ou cada secretaria é uma pequena prefeitura, brigando com a outra, e ninguém se entendendo, e o prefeito tendo que fazer um exercício de malabarismo para compatibilizar essas divergências que aparecem, né? Então é como se ele fosse, esse sistema de planejamento fosse um sistema nervoso, ligando a cabeça aos membros, né? Então, com esta introdução, eu reforcei aqui a ideia de que a trajetória cronológica do PPA não tem nos dado muita satisfação até hoje, né? E se a gente quiser recolher melhores frutos, nós teremos que mudar de postura no tratamento a ele, e aí, qual a natureza dessa mudança de postura? Falei nessa parte final. O Legislativo e o PPA.
Bom, o PPA, assim como o orçamento e assim como a lei de diretrizes orçamentárias, por disposição constitucional, são de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Quem elabora o PPA é o Poder Executivo, assim como o orçamento e a lei de diretrizes, que é submetido ao Legislativo, a quem cabe aprová-lo. A ideia é a ideia básica da democracia representativa, né? Tanto o prefeito quanto os vereadores foram eleitos, né, para tomar decisões em nome do povo, e as decisões financeiras também. O Legislativo é o último que decide, é o que decide, apesar da iniciativa ser do Executivo, porque ele contempla a diversidade dos interesses e das forças políticas da sociedade. Então, é como se uma das vontades, um partido ou uma coalizão, se submete à apreciação de todas as forças vivas da sociedade para que, enfim, aprove. Quando essas vontades são anuladas por trocas de favores, é como se a votação do Legislativo não fizesse mais esse papel, né? Nesse tocante, a ideia das emendas parlamentares, eu toco nisso se houver tempo no final, ela é terrível, porque ela é uma forma de comprar o silêncio diante do orçamento, focando a atenção do vereador apenas naquilo que era interesse do seu pequeno grupo. Isso vale para emendas parlamentares, seja no município, seja no governo federal, né? Porque o papel do vereador é olhar a receita e a despesa pública para a sociedade, e não ser alguém que disputa migalhas para aquele grupinho que ele representa. Isso, primeiro, é corporativismo de má qualidade. Isso, segundo, desvia a atenção dos interesses, no caso nacional, maiores, no caso municipal, maiores. Porque, sendo as peças orçamentárias de difícil abordagem, não é qualquer um que entende, né? Mesmo que fosse bem feita, sendo mal feita é mais difícil ainda, aí então você cria uma dificuldade para o vereador. E aí, veja bem, não se trata de crucificar o vereador por esse comportamento. Esse comportamento não é bom, o vereador também sabe disso. Só que, o que é que o vereador ganha do eleitor se ele se torna um fiscal do orçamento, começa a usar uma linguagem do economês, do PPA, e começa a criticar o procedimento inadequado do processo orçamentário? Primeiro, que ele ganha antipatia do prefeito e passa a não ter, né, passa a ser uma pessoa que não obtém mais o que ele precisa junto ao executivo. Apesar de ganhar a antipatia do executivo, ele não ganha a simpatia do eleitor. Porque o eleitor não está preocupado com isso. O eleitor está preocupado que o vereador seja seu despachante de luxo, resolva seus problemas quando eles aparecem. Ou seja, não há no processo eleitoral brasileiro incentivo para que o parlamentar tenha maior zelo com a gestão orçamentária. Então não se trata de crucificar o vereador que assim se comporta. Se trata de mudarmos aquilo que nós achamos valoroso no comportamento do vereador, que nós observemos e cobremos depois que somos eleitor. E constatar isso é terrível, porque a gente imagina que quantos séculos nós levaremos para essa transformação na cultura política brasileira, que é bastante diferente da cultura americana, que hoje também faz água, não está mais tão bem como era no passado, né? De um eleitor que é vigilante no comportamento do legislativo e que toma o legislativo como defensor do seu interesse contra o avanço do executivo sobre o uso das verbas públicas, que depois acaba virando mais imposto. Eles sabem jogar xadrez melhor do que a gente, eles pensam vários lances antes, né? O cidadão médio americano está perdendo essa habilidade também, né? Que é o modelo de república na qual nós nos baseamos. Mas, veja, nós temos uma série, esse é um problema sério, a emenda parlamentar, como eu acabei de falar, né? E essa mesma emenda parlamentar acaba resultando no PPA no quê? Em fazer uma lista enorme de coisas para incluir no PPA, para depois poder reivindicar no orçamento. Né? O vereador que está fazendo isso está fazendo errado? Sim, tecnicamente está. O vereador que está fazendo isso, politicamente está fazendo errado? Sim, politicamente está. Pode ser por ignorância, pode ser por má fé, pode ser porque, mesmo não sendo ignorante e nem tendo má fé, ele não vê outra alternativa para sobreviver politicamente senão isso. E nós não podemos esperar do político que ele cometa suicídio eleitoral. Né? Porque o político, por natureza, é aquele que quer permanecer com o poder. E é bom que seja assim, porque não é fácil lidar com o poder. Né?
Então, o papel do Legislativo no PPA é mais do que emendar o PPA, porque é difícil e inócuo fazer isso. Se o PPA é cachorro morto, não adianta pedir que uma parte da carne do cachorro morto fique para mim. Se está morto, eu não posso nem fazer nada com essa carne. A questão é, não deixa morrer o cachorro. Ou seja, o papel fundamental do vereador é, como fiscal do interesse da população, exigir um bom PPA, enquanto processo e enquanto documento final. Porque se ele for bem feito, se o processo for bem conduzido e o resultado for bom, aumenta a eficiência do gasto público, porque foi feito um bom planejamento do gasto. Aumenta a transparência do gasto público, porque o PPA expressa de fato aquilo que é o objetivo do governo e as pessoas poderão acompanhar, concordar ou discordar. E isso, por sua vez, aumenta a governança interna do governo, porque cada agente dentro do governo, cada secretaria, sabe que o PPA é uma carta de intenções séria, uma lista de presentes em que a criança pode confiar. Portanto, o diálogo interno na prefeitura com o PPA bem feito melhora, e é isso que eu estou chamando de aumentar a governança do poder municipal. O que, por sua vez, dada a percepção de que melhora o cuidado e o zelo do governo com a coisa pública, e também o seu resultado, aumenta a governabilidade e a confiança no governo. Nesse sentido, o prefeito ganha voto, e o vereador que está cumprindo esse papel, e ele tem que fazer isso mostrando, daí a escola do Legislativo, mostrando também para a população, é importante. Gente, fiquem atentos no PPA, no orçamento, não é só para pedir sua verbinha, o papel pedagógico que o próprio vereador pode cumprir, né? Acaba construindo um círculo virtuoso, ao contrário do círculo vicioso. Gente, eu não sou nenhum ET que lá de Marte, chamado Nesp, não lidando com esses assuntos no cotidiano, vem falar de coisas impossíveis. Não, eu sei concretamente das dificuldades para se pensar e tentar implementar o PPA assim, de fazer com que o comportamento do vereador mude, respondendo à mudança do comportamento do eleitor. Eu sei disso tudo. Mas as pessoas, durante muito tempo, não acreditaram no fim da escravidão enquanto ela existia. E nem nessa emancipação da mulher. Então, o tamanho da nossa fé e a capacidade de ver aquilo que nós queremos com a nossa fé, não no sentido religioso de fé, mas no sentido de utopia, é uma variável em questão para a mudança. Né? Então, todos aqueles que falam, PPA é cachorro morto, e eu estou falando, né, tem a opção de, tá bom, é assim mesmo. Ou tem a opção, vamos mudar isso, mesmo que leve muito tempo. Né? Aí, para administrador público, para assessores parlamentares, né, é uma briga interessante, porque se você vê isso caminhando, dando passos, é uma coisa vibrante. Só que tem que ter coração para isso. Né? E a gente não tem tido. Né? Então, veja que nós estamos caminhando para uma direção que não é técnica só, que não é política só, e que chega a ser afetiva até, né? Com que amor eu faço isso pela sociedade que me deu este papel, seja de funcionário público, seja de mandatário no legislativo ou no executivo. Né? Com que apreço. Outra coisa que é importante para o legislativo de dizer é que não adianta espernear. O PPA tem que ser feito sob a proeminência do executivo. É ele que executa, é ele que tem que planejar, é ele que conhece o que acontece com o dinheiro no dia a dia, como que as pressões chegam lá por políticas públicas desta ou daquela natureza. Já está consagrado na teoria orçamentária
que é importante que seja mesmo o executivo. O papel do legislativo é o papel de aprovar, não aprovar quando tiver problemas sérios, porque se não tiver problema sério, é para aprovar o PPA, é para aprovar o orçamento, né? A não ser que o legislativo veja problemas inconstitucionais, ilegais, contrários ao interesse público, perigosos para o equilíbrio da gestão pública, ele deve rejeitar o orçamento. Porque, na verdade, imaginem que alguém faça um planejamento completo e bem feito. Aí vem para a Câmara um monte de emenda, vira um Frankenstein. O planejamento não vale mais nada, porque ele foi todo desfigurado. Então, é muito mais importante o acompanhamento do processo de elaboração, ir dialogando antes de chegar no plenário, né? Ir fazendo negociações que, ao mesmo tempo, contemplem os interesses, mas não desfigurem o planejamento no conjunto, do que ficar fazendo a briga legislativa. Isso pode parecer um contrassenso, mas não é. Não é? Se a gente quiser lidar com o sistema de planejamento orçamentário mais seriamente, a gente tem que admitir isso, né? Na prática, porque a teoria já admitiu. O que a gente não pode é admitir a proeminência do executivo quando o legislativo é comprado por meio de emendas parlamentares. Aí é ele se calando e se interessando por aquilo que não é fundamental. Outra coisa é ele não se calando, mas não fazendo a luta aqui, mas ajudando a construir o PPA. Não é? O legislativo, aliás, pode fazer uma coisa muito importante na lei do PPA, que em geral ele não faz, os municipais. No federal já tem mais cuidado. Ora, não é um plano para 4 anos? Nós vamos esperar transcorrer os 4 anos para ver o que aconteceu? Não. Se não vier com um artigo, o projeto de lei do Executivo, dizendo que vai haver um monitoramento, avaliação, pelo menos bianual, e prestação de conta regular para o Legislativo ou em audiência pública, é papel fundamental do Legislativo acrescentar este artigo. O Legislativo tem autonomia no PPA para acrescentar artigos que levem o Executivo a um maior zelo ao longo do PPA para atualizá-lo. Agora, como é que você emenda o PPA? Ora, o PPA é de iniciativa do Executivo. Para emendar o PPA tem que ser um projeto de lei originado no Executivo, né, que aí vai ser discutido. Então, disciplinar também esse processo de emenda é um papel importante do vereador na própria lei do PPA. Se o Executivo não colocou, ele coloque. Quando o Executivo faz isto, o Legislativo faz isto, percebam que ele está obrigando o Executivo a levar o PPA a sério. Ou seja, você vai ter que nos prestar contas aqui. E isso não é conflito entre os poderes, como seria rejeitar um PPA, simplesmente voltar tudo de novo, criar um conflito entre os dois poderes. Não. O poder legislativo pode dizer, e é como se o povo de Araraquara estivesse dizendo, olha, o povo de Araraquara, senhor prefeito, quer um PPA bem feito, e o senhor, por favor, faça bem feito, porque o senhor vai ter que prestar contas. Sabendo que vai ter que prestar contas, e pode até especificar no que quer que a prestação de contas seja detalhada, né? O andamento dos programas, com os indicadores de que andou, que não andou, quanto gastou. Os programas prioritários terão que ser mais detalhados do que a maioria dos outros. Que o PPA indique quais são, daqueles 1.500 programas, os 200 mais importantes, na sua opinião. Isso pode ser colocado na lei, né? Então, a própria LDO, que vai ser feita no ano em que é feita no ano em que é feito o PPA, pode colocar restrições dessa natureza. Vejam, então, mais do que emendar o PPA, mais do que enfiar projetos no PPA, mais importante do que isso, é exigir um bom PPA feito pelo Executivo, que seja bem concebido e bem monitorado ao longo da sua execução, com prestação de contas. Aí, então, né, nós temos um ganho que é para todos. Agora, existe um dilema do Legislativo, 2 dilemas. O Legislativo está hoje, no que diz respeito a assuntos orçamentários e de políticas públicas, na berlinda. Primeiro, uma questão técnica.
Todos os países estão vivendo crises fiscais, ou seja, situações em que os gastos, ano após ano, são maiores do que as receitas. Déficits públicos que vão resultando em dívidas públicas. Isso leva todo mundo a ficar preocupado com a solvência dos governos. E, nesse caso, a teoria orçamentária, a teoria fiscal hoje em dia, acabou admitindo que a interferência do legislativo deve ser menor em assuntos orçamentários. A teoria admite isso, porque tomam os vereadores como os responsáveis pelo chamado, assim na teoria, dilema dos comuns, ou melhor, tragédia dos comuns. Sempre que o recurso é público, né, as pessoas tendem a gastar com menos zelo do que se fosse privado. E o legislativo ganha voto, incluindo gastos para a sua base eleitoral. Então, o legislativo é, em potencial, um grande gastador. E depois dá conta desses gastos com a receita que tem, fica para o executivo. Então, a proposta hoje de curso internacional, né, que o FMI, Banco Mundial, OCDE, todos os grandes organismos multilaterais que influenciam na questão das finanças públicas, recomendam uma menor intervenção legislativa, por razões teoricamente técnicas, por razões de finanças públicas, de controle das finanças. Então, é uma onda contrária à maior intervenção legislativa. Isso de um lado. De outro lado, e aí é uma questão mais política, nós temos uma desconfiança na democracia representativa. As pessoas não acreditam que os eleitos as representam. E no tocante ao orçamento, as teses de orçamento participativo inventado por nós brasileiros, correm o mundo. E quando você tem orçamento participativo, em grande medida, é a população tomando de volta, em parte, o poder para tomar decisões sobre o dinheiro público, que antes era só dos vereadores. Por quê? Porque, não, é melhor a gente mesmo decidir, porque vocês não estão decidindo tão bem. Né? Então, dois grandes focos de desconfiança, um técnico e outro político, se juntando contra a maior intervenção legislativa. O que é um contrassenso democrático. Por quê? Porque o legislativo, como eu disse no começo, representa mais a população na sua pluralidade do que o executivo. Como é que a gente lida com um barulho deste? Não tem receita. Portanto, eu não sou professor para vocês desse assunto, porque somos todos aprendizes. Né? O papel de quem ensina, nesse caso, é só de mapear o problema. E não porque saiba mais, outros que é obrigação de quem está estudando isso saber, pelo menos equacionar o problema. Mas um problema dessa natureza está no colo de nós todos. E o legislativo, nesse caso, acuado. Vale para orçamento, vale para PPA. Veja, tudo isso que eu falei são coisas que limitam as nossas esperanças a respeito do PPA. Não é verdade? E que justificam, em boa medida, que ele seja e continue cachorro morto. É mais fácil lidar só no orçamento do que com o PPA. Bem, essas são as questões preliminares, que talvez, quem não sabe exatamente o que é PPA, o que é o sistema orçamentário, pode ter tido alguma dificuldade de entender algumas passagens. Eu espero que não, porque de tudo que eu falei, acho que não é necessário saber exatamente o que é o PPA. Espero, pode ser que tenha acontecido. Então, agora eu vou apresentar para vocês o PPA dentro do sistema de planejamento de um governo. E tentar, é a segunda parte então da fala, e tentar mostrar a importância que ele tem como instrumento de gestão dos recursos públicos na direção de melhorar as políticas públicas e os serviços públicos. Vereadora Edna, eu vou pedir sua licença para descer aqui, para poder usar o...
Me ouvem? Ok. Olha, aqui eu tenho um diagrama em que eu distribuo as 3 peças, aliás, as 4. A quarta não é muito conhecida, mas ela é muito importante. As 4 peças de gestão dos recursos públicos, do dinheiro público, num horizonte temporal. Aqui eu tenho, imaginem aqui, 4 anos. É o período de um mandato aqui no nosso país, não é? Antes de começar o mandato, tem as eleições, que escolhem aqueles que exercerão os mandatos, né? Aqui os que foram ou são meus alunos já conhecem esse diagrama, né? Portanto, estão preparados para ajudar a gerir, quando quiserem contratar os alunos, fazer propaganda. Planejar é conceber situações futuras antes de que elas se configurem, tá certo? Eu quero ter uma renda de 15 mil, que é o que querem os meus alunos, de 15 mil daqui a 50 anos. Não, 5 anos. Né? Então, para isso, eu vou ter que estudar 4 anos, vou ter que depois mandar currículo. E aí, então, eu imagino como é que eu estarei. Né? Eu, por exemplo, não me imaginava tão pobre depois de tanto tempo, mas eu me imagino, né? E então desenvolvo as ações para chegar naquele ponto. Em parte sou bem-sucedido, em parte sou frustrado. Então, planejar é só esse saudável cuidado com o futuro, que leva a um futuro adoecido se não tiver esse saudável cuidado. Né? Então, planejar é sempre esse antecipar coisas no tempo. Por isso que é importante a gente pensar esses instrumentos dentro de um horizonte temporal. E aqui eu tenho as eleições que antecedem o horizonte de médio prazo. Vamos considerar médio prazo 4 anos. Acima disso, longo prazo. Antes disso, né, 1 ano, por exemplo, que é o ano do orçamento, curto prazo. E menos do que 1 ano, curtíssimo prazo. Né? Então, eu tenho aqui o mandato de 4 anos, que é o médio prazo. O curto prazo é 1 ano e o curtíssimo prazo, vamos considerar o mês ou o bimestre curtíssimo prazo. Para cada horizonte desse, eu tenho peças diferentes. Quando a gente lê lá, o sistema orçamentário brasileiro é constituído do PPA, da LDO e da LOA, o espírito da lei é garantir um instrumento para cada prazo. Só que não está escrito na lei. Você tem que saber, o legislador é que colocou, e o gestor depois tem que saber disso. Né? Então, o PPA é um instrumento de médio prazo. A lei orçamentária anual é um instrumento de curto prazo. E o que eu estou chamando aqui de programação orçamentária e financeira é um instrumento de gestão do dinheiro público de curtíssimo prazo, mês a mês. Aqui, eu vou gastar o dinheiro. É o momento em que o secretário de Finanças libera as dotações para que os secretários façam os gastos. Por quê? O orçamento, ele é um conjunto de autorizações legislativas para gastar. O orçamento não é dinheiro. Ele é autorização dos vereadores para que o prefeito gaste. E o prefeito vai gastar quanto? O dinheiro que ele conseguir arrecadar. Portanto, a autorização pode sobrar, mas ela nunca pode faltar. Depois eu vou dizer por que não pode faltar a autorização. Dinheiro pode faltar, a autorização para gastar não pode faltar. Agora, pode ter situações em que o governo tem autorização para gastar, mas gasta menos do que aquilo que está autorizado, por uma razão elementar. Não teve dinheiro para gastar tudo aquilo que estava autorizado. Então, nós temos que pensar o gasto público como se ele se realizasse botando a mão em 2 gavetas, ao contrário do que acontece na nossa casa. É numa gaveta só, a gaveta em que está o dinheiro. Quem guarda dinheiro em gaveta, não, vereador Faria? Tem que ter muito. Na nossa carteira. Na verdade, o governo precisa de 2 carteiras. A carteira de onde ele tira o dinheiro para gastar e a carteira de onde ele tira a autorização legislativa para gastar. E ele, para gastar, precisa botar a mão nas 2 carteiras. Não pode faltar nenhuma nem outra. Não pode faltar dinheiro, porque senão ele não vai ter fornecimentos futuros, porque não paga. E não pode faltar autorização, porque mesmo tendo dinheiro para gastar, sem autorização do vereador, não pode gastar. Porque senão perde o mandato, processo, etc. Né? Então, muito bem. Aqui, olha, é a hora de gastar o dinheiro. É a programação mês a mês, conforme o dinheiro esteja entrando. Entrou mais dinheiro? Pode gastar mais. Entrou menos?
contingenciamento, palavra maldita, né? Contingenciamento. Segura os empenhos. Depois eu explico o que é isso. Segura, né, o lançamento de gastos novos. Agora, a autorização para gastar, gente, não está aqui. Ela está aqui na lei orçamentária. Então, eu tenho que prever antes do dinheiro entrar tudo que eu vou gastar e autorizar esse gasto em cima de uma estimativa de receita. Agora, quando eu estou fazendo gasto, eu tenho que saber, então, no poder público, 3 coisas. Eu tenho dinheiro? Tenho. Então, entra na programação orçamentária. Eu tenho autorização legislativa para gastar? Tenho, então pode empenhar e pode gastar o dinheiro. O que está faltando? Qual é a terceira? Com que objetivo eu estou gastando? Tentando atingir que metas? Procurando resolver que problemas? E onde que está a resposta para essa questão? A dotação, que é a autorização legislativa para gastar, está no orçamento. O dinheiro está na gaveta ou não está? E o objetivo para presidir tudo isso e a meta? Ela está na dotação orçamentária, porque cada dotação orçamentária consiste num valor a ser gasto e não num objeto de gasto com um objetivo de cumprimento de função do governo. Então, aquelas linhas que antecedem os números do orçamento, que aliás ficam entre os números, né? As classificações decimais, e o valor financeiro e o nome da dotação. Quanto mais lacônica for essa informação, menos a pessoa que lê o orçamento é capaz de saber a respeito do destino do gasto. Portanto, um orçamento mal feito sempre vai ser lacônico a esse respeito, né? Mas, de qualquer modo, vai estar ali um objetivo. É a Secretaria de Educação que vai gastar para reformar a creche tal. Pronto, o objetivo é melhorar as condições de oferecimento de educação para aquelas crianças daquela creche, naquela região. Está claro o gasto do dinheiro. Agora, por que é aquela creche? Por que é tanto para tal coisa e não tanto para outra? Eu estou pensando aqui, esses objetivos de curto prazo, objetivo para aquele ano. Agora, por que eu tenho aqueles objetivos neste ano e não outros? De onde eu tirei esses objetivos? Aí a ideia é que o PPA seja a cesta grande de objetivos viáveis a serem perseguidos a cada gasto de dotação ao longo de um ano. Portanto, se falta essa cesta, né, a qualidade do orçamento caiu por falta de um olhar em direção ao médio prazo. Eu estou gerindo somente com o curto prazo. E o instrumento de longo prazo é apenas uma listona. Como vocês sabem, a nossa legislação, e aqueles que não sabem ficam sabendo, a nossa legislação obriga a que nada que esteja fora do PPA deva ser feito no orçamento. E isso é inteligente, é uma garantia de que as ações de curto prazo estão vinculadas às de médio prazo, né? Mas emendar isso é fácil, né? Então, o grande problema não é não estarem as coisas no PPA, porque depois você resolve isso no processo legislativo. Só que você não resolve no processo legislativo um negócio importante chamado planejamento de médio prazo. O vereador pode até, a Câmara pode até limpar esse obstáculo de não constar do PPA. Resolve. O prefeito manda um projeto de lei incluindo o PPA, ele aprova, o que não estava incluído antes passa a ser incluído agora. Lógico que isso tem que ser feito antes de votar o orçamento. O que no governo da União é uma complicação, porque o governo da União, federal, governo federal, né, ele, pela lei do PPA, ele tem que mandar uma revisão do PPA antes de aprovar o orçamento. E aí o prazo já é muito curto para aprovar o orçamento, e ainda antes dele tem que aprovar a revisão do PPA. Fica uma complicação. Esse é um outro dos problemas da integração entre as peças que a gente vai ter que resolver no processo legislativo brasileiro, a questão de prazos, né? Agora, eu queria chamar a atenção para uma outra coisa que está fora do sistema de planejamento. Vejam aqui, ó. Começa o mandato, eu tenho o plano plurianual. O que deveria ser o plano plurianual? O plano plurianual deveria ser a transformação em lei do plano de governo. Porque o governo foi eleito prometendo certas coisas. Então, as grandes linhas das prioridades dele foram os argumentos que levaram este governo ao poder. Não é? Então, eu estou colocando um negócio aqui chamado PAG, que é o Plano de Ação de Governo, que não é exigido na nossa legislação, mas que é fundamental no processo de planejamento.
O governo tem que saber a que ele veio, o que ele pretende fazer, de que maneira ele vai compatibilizar aquilo que ele prometeu para a população com os recursos que o governo, enfim, vai dispor de fato. Não é? Então, é um plano de ação de governo, não é uma obrigação legal, mas é um requisito organizativo da administração e do governo fundamental. Qualquer de nós temos planos para fazer as coisas, né? Só que, qual é a diferença entre o governo e nós? Os nossos planos vão e mudam, somos só nós que temos que mudar de posição, a gente já está consciente das consequências, os benefícios. O governo é um monte de gente, cada um cumprindo funções diferentes, não estamos conversando todos os dias. Então, o plano, ele é assim, a indicação do governo, olha, é isso que a gente tem que fazer. Você está fazendo a sua parte? Está fazendo a sua parte? Né? Eu transformo isso numa lei, portanto, eu me obrigo a cumprir o meu plano de governo. É esta que é a ideia do PPA. Né? A lei está exigindo que o governo tenha um plano de governo. E a gente não pode perder isso de vista, senão vira aquela listona de coisas que é a lista de presente da criança que não sabe como pedir presente. Né? Agora, antes do plano de ação de governo, tinha as eleições. A partir daqui, este grupo é governo, mas antes, esse grupo era candidato, de candidatos. E esse candidato apresentou uma plataforma eleitoral. Há que existir consistência entre o plano de governo e a plataforma eleitoral. Né? A não ser que o governo queira correr o risco de não ser eleito. Ah, mas ele não corre. Por que não corre? Porque as pessoas não dão muita bola para a coerência entre plataforma eleitoral e plano de ação de forma sistemática. De que jeito que as pessoas dão bola para a plataforma eleitoral? O sujeito foi lá para ser candidato, prometeu para o bairro tal. Aí ele vota no bairro tal, mostra que fez tal coisa, justifica que não fez, no outro bairro ele faz a mesma coisa, ele faz aos pedaços. Ele não faz para a sociedade. Então, esse jeito de dar retorno mata o plano de ação de governo. Então, vejam, a cultura política, ou a falta dela, inibindo que a técnica ocupe o seu lugar. E não adianta vir o cara aqui que sabe tudo de PPA, traz o assessor do governo americano para fazer PPA, para ajudar a Câmara a fazer PPA. Melhor pegar esse dinheiro e rasgar, dá na mesma, ou se não faz alguma coisa que estava prometida lá no PPA. Não é? Então, há uma ligação muito íntima entre política e técnica quando nós estamos falando de planejamento em governo, o que é diferente de planejamento em empresas, porque o plano é esse, você não fez, vai ser mandado embora, a gente contrata outro executivo. Não é assim que funciona no governo. Né? Então, de novo, volto a dizer, o sistema de incentivos que os eleitores apontam, eu estou querendo dizer que todo eleitor que vai pedir favor para vereador está prestando um grande desserviço ao PPA, em outras palavras, percebem? Ele deveria se juntar com os outros no seu bairro e perguntar como é que está o PPA, acompanhar o processo. Quando nós chegaremos a isso? Bom, aqui estou viajando na maionese, como diz a molecada. Não é? Agora, viajando na maionese, você pode escorregar ou tentar ficar em pé, ou já deita, já escorrega, vai rolando. Não é? É a opção que a gente tem. Qual é a sua? Não posso eu fazer a opção por você. Cada um tem a sua autonomia. Não é? Agora, esta plataforma eleitoral, por sua vez, ela deveria ser, estamos outra vez pensando em termos ideais, itens que o programa partidário da coalizão acham importantes. Então, um partido mais progressista vai querer incluir na plataforma eleitoral itens mais progressistas, que depois vão ser incluídos no plano de governo, que depois vai ter um PPA. Então, nós temos que fazer a seguinte pergunta diante do PPA, se nós somos sujeitos politicamente conscientes. Bom, eu sou um cara progressista. Eu acho importante, por exemplo, que uma pessoa imaginária, não vou dizer eu, né? Eu acho mais importante que tenha o Bolsa Família para dinamizar a renda interna do país, para que mais pessoas comprem mais, para que os empresários vendam mais, e vendendo mais, precisem de mais portos, e aí a gente vai ficar sem porto, porque não tem dinheiro para pôr no porto, porque põe no Bolsa Família, mas pelo menos as pessoas estão com emprego, estão dinamizando. A pressão sobre o porto é problema, porque é gargalo estrutural, cresce os custos da economia, né, o custo Brasil que se chama, mas se não tivesse o Bolsa Família, não teria pressões sobre os portos, porque a gente exportaria menos, importaria menos, porque a renda interna seria menor. Eu opto pelo Bolsa Família, e não pelo dinheiro em infraestrutura.
Porque, na medida em que cresce a renda, cresce a arrecadação. Uma parte da arrecadação pode ser depois destinada aos portos. É uma questão de visão de mundo. Outros podem pensar de outra forma e não estão certos nem errados, assim como eu não estou certo nem errado. É uma questão de escolha. Em economia, não há lanche grátis. Se você comer os dois hoje, amanhã você vai ficar sem. O dinheiro, né, tem sua própria lógica. Então, o programa partidário deve manchar de amarelo e azul, ou de vermelho, ou de cor-de-rosa, ou de branco, a plataforma eleitoral. E essas cores devem migrar para o plano de ação de governo. E aí eu terei uma lei progressista, ou uma lei conservadora, ou uma lei retrógrada, que vai ser o PPA. E a execução daquilo que está nesta lei, que vai ser periódica, ano a ano, é na lei de diretrizes orçamentárias. E, no fim das contas, cada vez que o secretário de Finanças estiver liberando para empenho R$15, esses R$15, de alguma maneira, indiretamente, mediada, está respondendo a essa perspectiva progressista, conservadora ou retrógrada, que estava lá no programa do partido. Com isso, eu quero dizer assim, aqueles que clamam pelo fim dos partidos, eu uso sempre essa expressão com os meus alunos, eles não gostam, eu sei, eu vou usar aqui também. Para ser imbecil tem que estudar muito. Não é? Tem que estudar muito para ser imbecil. Então, os nossos governos estão discutindo diretamente com os partidos. A questão não é acabar com o partido. A questão é construir partidos que sejam partidos e não legendas de aluguel. Mas, Pires, o que isso tem a ver com o PPA? Eu espero que todos vocês possam responder essa pergunta. Porque a maioria das pessoas não tem essa condição. Pelas razões que eu acabei de expor e estou demonstrando ali. E se não for suficiente explicar, eu estou desenhando. Essa é a questão. Não é? Agora, aqui nós pensamos nas eleições, no médio prazo, no curto prazo e no curtíssimo. Alguém deveria perguntar, onde está o longo prazo? Em economia tem um autor chamado John Maynard Keynes, que é o grande teórico da política econômica do século XX, ainda vivo em ideias, somos todos keynesianos na prática da política econômica. Ele dizia assim, no longo prazo estaremos todos mortos, o longo prazo não importa. Né? Para as razões que ele aduzia, aquilo era verdade, porque política econômica é tentar destravar o funcionamento da economia no curto prazo. Se você não destrava o funcionamento da economia no curto prazo, vai ter desemprego, um monte de gente vai morrer de fome, e aí no curto prazo, o longo prazo não vai existir porque o curto travou. Só que, para nós aqui, o longo prazo é vital, o contrário do que diz o Keynes. Por quê? Uma coisa é o que o governo está querendo para a cidade, e ele colocou na sua plataforma eleitoral, colocou no plano de governo e virou PPA. Agora, esta cidade não começou ontem, e nem vai terminar amanhã. Ela tem todo um histórico, né? E ela tem todo um futuro, que vai depender do que, no curto e no médio prazo, os sucessivos governos vão fazer. Então, a cidade tem que ter uma visão de futuro, uma imagem prospectiva. Nós queremos ser, em Araraquara, o grande centro de logística desse país, desse estado, por estarmos no centro, digamos. E que trabalha com preservação do meio ambiente, principalmente por causa da água, o aquífero Guarani. Há grandes aspectos da vida local que devem receber resposta desse governo. Então, tem que haver um planejamento de longo prazo. No governo federal, né, eram os antigos planejamentos quinquenais, decenais. Nos governos municipais, esse instrumento é o plano diretor. Então, o governo que chega tem que ter uma ideia do que ele vai fazer no médio prazo, respeitando a sua perspectiva partidária, ideológica, etc., mas também dialogando com essa visão de futuro. Então, o PPA tem que ter graus elevados de consistência com o plano diretor. Porque a visão estratégica de longo prazo para o desenvolvimento da cidade está no plano diretor. Como vai ser ocupado o território, qual a vocação econômica do município, né? Que problemas sociais prioritários a gente quer resolver, tudo isso precisa do dinheiro do orçamento.
e no médio prazo tem que constar o PPA. E tem que ajudar a cumprir o plano diretor. Esta é, então, a lógica do sistema de planejamento e que envolve a orçamentação e que deixa evidente a importância mediadora, vamos chamar assim, do PPA. Por que mediadora? Porque ele se coloca a meio caminho entre o longo prazo e o curto e curtíssimo. Por isso, ele é um instrumento mediador, né, que faz com que as coisas se conectem. E ele também é um instrumento mediador, vejam vocês, entre a plataforma eleitoral e o dinheiro que vai estar sendo gasto ali na programação orçamentária e financeira. Coerência ideológica, coerência partidária, coerência cronológica, coerência em termos de objetivos de desenvolvimento. O plano plurianual ajuda na busca dessas coerências. E, na medida em que aumenta esta coerência, aumenta a eficiência do governo, porque mais claramente eu estarei me dirigindo em direção à minha imagem prospectiva de sociedade desenvolvida, socialmente equilibrada, que estava lá no plano diretor, sem desestruturar o fluxo de caixa. Ou se desestruturar, sabendo que estou desestruturando e que medidas vou tomar para corrigir. E, por outro lado, se esses elos todos estão bem conectados e as partes estão bem definidas, não há governo mais transparente do que esse em gestão orçamentária. A única dificuldade vai ser em traduzir as informações em linguagem compreensível para aqueles que têm que tomar decisão ou acompanhar essa execução. O que não é também, diga-se de passagem, uma tarefa muito fácil, porque se trata de finanças públicas, orçamento, que é tido como caixa preta. Mas é possível melhorar em relação ao que existe. Eu queria o outro, e aí estou caminhando para o final, o outro. Não o seguinte, o outro arquivo. Isso, este aí. Como é que você faz para chegar a um PPA bem feito? Porque se ele for bem feito, ele vai cumprir aqueles papéis que eu apresentei ali. Eu peguei o modelo do PPA federal, né, que é um modelo que, como eu falei para vocês, já vem há 20 anos sendo melhorado, com consultorias, etc., que, portanto, serve de modelo lógico para qualquer PPA. Ao final, eu vou indicar para a Câmara uma cartilhazinha que o Ministério do Desenvolvimento Social fez, que é uma cartilha sobre como o município deve fazer o PPA, bebendo desta fonte, né? E assim, politicamente neutro, mostrando tecnicamente. Neutro não digo porque tem uma coisa progressista, colocando que o social é mais importante, mas isso todos os partidos abraçam, né? A primeira parte para elaborar um PPA, no governo federal chamam de elaboração do cenário fiscal, que é saber quanto que a economia vai crescer, de quanto vai ser a inflação, qual tem de ser a taxa de juros, a taxa de câmbio, né, para saber como é que vai estar a situação financeira diante da qual o governo vai agir. Eu tenho que desenhar esse cenário para saber como que o orçamento vai acontecer dentro desse cenário. O governo municipal também tem que fazer isso, com um grau de complexidade menor, porque ele não vai praticar política econômica, ele vai pegar os elementos. Olha, a economia do ano que vem vai crescer menos do que esse ano. Então, vai arrecadar menos IPI, menos ICMS, e menos IPI, menos ICMS, é menos receita para o nosso município, que depende do ICMS em 30% e do FPM em 10%. 40% da nossa receita depende do volume de arrecadação. Se o PIB vai crescer, vai vender menos, vai arrecadar menos. Eu tenho que ter essa clareza, né, do cenário fiscal. Uma vez que eu tenho essa clareza, eu defino quanto que eu devo ter de dinheiro. Eu posso imaginar financiamentos alternativos, definição de uma estratégia de financiamento para além do dinheiro que eu vou arrecadar. Não, eu vou conseguir um dinheiro lá do BID para melhorar tal infraestrutura na cidade, porque tem um projeto de financiamento nessa linha, lá no Ministério do Desenvolvimento Social tem tal projeto que eu vou entrar, no Ministério da Cidade tem tal projeto. Então, eu desenho cenários de outras possibilidades de financiamento. Então, a receita que eu vou ter, mais financiamento adicional. Eu avalio o PPA anterior. Por quê? Porque o PPA anterior, o PPA atual, além de dialogar com o plano diretor, tem que ser consistente com o PPA anterior.
Porque tem coisas que estão no PPA anterior que ainda não foram realizadas e que eu acho que devem ser realizadas. Então, eu puxo de lá para cá, não é? Se aquilo continua sendo relevante. E eu já terei feito uma avaliação do PPA, porque o vereador colocou lá que no fim do ano, no fim do período, tem que prestar uma conta pública, aí fazer prestações públicas de contas. O estudo da dimensão territorial, quer dizer, pensar os investimentos a serem feitos no conjunto da cidade, onde é prioritário, né? E aí não se trata de simplesmente ceder a pressões, mas eu posso ter várias reivindicações de posto de saúde e de 10 bairros, mas tem 5 que são próximos, se eu colocar aqui, atende a todos. Então, a população não faz estudos de ocupação da região para poder fazer a reivindicação, mas o governo tem que fazer, né? Então, pensar o investimento na sua dimensão também territorial. Veja, são todos estudos preliminares, eu não estou fazendo ainda o PPA, mas eu estou me dotando de informações que me deem condições de coerência para fazer o PPA. Aí, a orientação estratégica do governo. Bom, o governo tem que dizer a que ele veio. Por exemplo, o governo federal priorizou o PAC, as medidas de combate à desigualdade social e a redução da desigualdade regional. São as 3 grandes linhas do governo federal. E essas linhas do governo federal, que são diretrizes de governo, vão para todos os ministérios. E os ministérios, respeitando essas diretrizes gerais do governo, fazem as suas orientações estratégicas. Então, o sujeito que vai ter que fazer lá depois um projeto para ser incluído no PPA, que é o cara lá do Ministério X, do Ministério Y, ele vai o que é um projeto para ser incluído no PPA? É uma ficha com todas as informações do projeto. E nessa ficha tem que haver coerência nas justificativas e nos diagnósticos com as orientações estratégicas do governo e do Ministério, porque o Ministério vai ser constituído por várias secretarias, departamentos, e quem vai fazer as propostas para o PPA serão os departamentos e ministérios, porque é o pessoal do resto do chão, o pessoal que lida com os problemas de frente, não são os gestores intermediários estratégicos, tem que vir de baixo para cima. Eu tive uma informação de que este ano a Prefeitura de Araraquara teve um maior envolvimento de cada uma das partes da Prefeitura para fazer, ao contrário do que teve no anterior. Porque quando você pega o PPA anterior daqui, eu só tive a oportunidade de ver o anterior. Chamar aquilo de PPA Aí eu estou falando de olhar, estou dizendo que aquilo não é um PPA e sustento diante de qualquer pessoa, seja quem elaborou, seja quem ache o contrário, né? Então, oxalá o PPA que existe esse ano não seja um PPA feito na mesa de alguém, né? Mas que tenha passado por discussão. Parece que isso melhorou este ano e é muito alvissareiro saber disso. Vejam, agora chegamos na parte de fazer o PPA propriamente dito. A hora de elaboração de programas. Notaram que está grifado ali? Programas está em negrito? Esta é a palavra. Uma coisa é objetivo, metas, outra coisa é estratégia. Outra coisa é como eu organizo a ação, concretamente falando. O programa é o conceito básico de organização da ação do governo para resolver problemas. No Brasil, desde 1974, os nossos orçamentos se chamam orçamento-programa. Então, o programa é um locus, né, um espaço imaginário em que eu organizo insumos, eu organizo recursos, principalmente os financeiros, né, porque o financeiro mobiliza todo o resto, os recursos para atacarem de forma sistemática e organizada problemas. Então, eu tenho um problema de mortalidade infantil na cidade. Eu tenho um diagnóstico que mostra que a mortalidade infantil aqui está com índices superiores àqueles que recomendados pela ONU, digamos. Nem sei se a ONU recomenda, mas, né? Aí, eu quero resolver esse problema. Ele é uma prioridade minha. O governo vai ter que atacar esse problema. Como é que o governo ataca esse problema? Criando um programa. Só que o programa não é um nomezinho, né? Programa de redução da mortalidade infantil no município de Araraquara. Ele é esse nomezinho, para que fique claro o que é que eu estou atacando, é um diagnóstico com dados
mostrando que o problema existe, né? E que suas possíveis causas são essas, essas e essas. É um prognóstico, né? Para atacar esse problema, teremos que fazer isso, 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 isso. Para fazer isso, 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 teremos que ter tais recursos humanos, materiais, etc. E para isso precisamos de tanto dinheiro, né? E dentro desse programa nós vamos ter o projeto de incentivo ao aleitamento materno, porque uma das causas identificadas é que as mães estão deixando muito cedo de amamentar. E se aumentar o período de amamentação, então ajuda a reduzir. Então, eu vou fazer um programa de conscientização das mães, um programa de ação junto às empresas para melhorar as condições para que as mães que trabalham amamentam. Isso é um projeto. Eu vou fazer isso por 2 anos. Então, o projeto tem período para começar e para terminar. Terminou 2 anos, gastou aquele dinheiro, acabou aquele projeto. Dentro do programa também tem atividades. O funcionamento de um setor na Secretaria de Saúde que vai lidar com isso e vai ser permanente uma vez que for criado. Então, o programa se divide entre projetos e atividades. Veja, eu estou pensando a ação, organizando a ação, justificando a ação, dando um nome a ela, botando dinheiro nela. Portanto, quando eu quiser saber se este programa está recebendo recursos, esse programa tem um número no orçamento, que é o mesmo número que está no PPA. Aí eu vou lá no orçamento e procuro aquele número, aquele programa. Está previsto lá R$100 mil para um projeto dentro desse programa. E até agora o governo gastou R$2. Eu sei que ele não está cumprindo esse programa. Agora, é preciso que o PPA seja bem elaborado em termos de sua apresentação e o orçamento tenha o mesmo padrão, para que eu possa comparar o que está sendo feito a cada ano com o que foi previsto para 4 anos. Quando isso é mal feito, não é apenas o cidadão que está querendo saber das coisas, que não acha no orçamento. Nem o prefeito, nem Cristo vai achar. Ele que perdoe dizer que ele pode incorrer nessa ignorância. Não é? Então, o programa é a palavra-chave. E como é que a gente constrói programas? Eu tenho as orientações estratégicas do governo. Se o governo falou que a prioridade dele é a prioridade social, combate da desigualdade, a secretaria que apresentar um projeto que seja contraditório com isso, na hora da validação de programa, vai receber do gabinete do prefeito. Você não entendeu a orientação estratégica, secretário? Não, prefeito, mas veja bem, o senhor não está percebendo tal coisa. Isso aqui, ó, apesar de parecer que é uma coisa só com preocupação econômica, vai incidir naquilo. Mas então por que você não escreveu na sua justificativa? Por que você não colocou no seu diagnóstico? Então coloca lá, está validado, vai para o PPA. Aí você tem um monte de programa validado. Chegou a hora de consolidar. Hora terrível, hora do corte. Eu vou ter que escolher programa que entra e programa que não entra. Percebem do que é que o prefeito foge quando ele faz aquela listona? Percebe a consequência de fazer uma listona? Ele não está gerindo. Volta para casa, prefeito, vai cuidar da culinária lá com a sua mulher. A questão é outra. Não é fazer listinha, né? As pessoas que têm consciência disso, quando o prefeito faz isso, falam assim, esse cara acha que eu sou imbecil. E o pior é que eu não consigo explicar para os outros que ele está errado, porque as pessoas não estão ligando para isso. Então é desesperador para o eleitor consciente quando a política é mal conduzida. E leva o sujeito a usar essas expressões que eu estou usando aqui de tanta raiva, porque não pode fazer nada, né? Agora, vejam vocês, chegou a hora dos vereadores opinarem. O que o vereador pode fazer se o PPA estiver bem feito, a não ser aplaudir e sugerir algumas coisinhas? Principalmente se ele tiver acompanhado o processo. Principalmente se for ele que tiver exigido que o processo seja assim. O vereador pode colocar na lei que o processo de elaboração do PPA incorra necessariamente em envolvimento das secretarias e que fique claro nos programas tais características, né? Pode pegar a ficha do governo federal e falar assim, olha, nós queremos que os programas sejam apresentados no PPA com esta estrutura. Ele tem poder para isso. Não, ele aceita uma listona. A grande contribuição dele é qualificar, é exigir planejamento. Ele não é planejador. O vereador não é planejador. Planejador é o órgão do executivo. Se ele fosse planejador, ele teria que ter a responsabilidade de dotar a Casa Legislativa de capacidade técnica para planejar. Isso custaria o preço de montar essa capacidade na prefeitura.
É tão elementar isso, quando você olha as coisas de forma organizada. Agora, é preciso olhar as coisas de forma organizada. E aí vai a contribuição da técnica para a política, mas subordinada à política. Se houver vontade política de tecnificar o processo de elaboração do PPA, pode não acontecer na totalidade, mas que vai incomodar quem faz mal, vai, e isso já é um ganho. Porque hoje as pessoas fazem com uma tranquilidade essa falsidade que chega a dar nojo. Não é? Bom, fez um bom PPA, tramitou legislativamente, chegou a hora de executá-lo, que é gerenciar, que é como o PPA dialogando diariamente com o anualmente, né, com o orçamento e diariamente com a programação financeira de desembolso que estava lá atrás. Uma coisa é gerenciamento, que é ir realizando de forma organizada, controlada. Outra coisa é monitoramento, é ir vendo os resultados desse gerenciamento. E outra coisa é a avaliação. Atingimos os nossos resultados? E, de preferência, a avaliação tem que ser, inclusive, chegando ao legislativo. Porque o legislativo que cobrou um bom planejamento, cobra agora a demonstração do resultado desse planejamento. E o porquê de algumas coisas não terem tido resultados. Agora, um vereador que faça isso bem feito, pode ganhar voto, pode construir mandatos em cima disso. Mas ele vai ter que ter trabalho, porque ele vai ter que convencer a sua base de que esse é um trabalho importante. Porque a base está lá, pedindo o tapa-buraco, o remédio para não sei quem. Né? A revisão, né? Outra coisa é a revisão ao longo do monitoramento, que tem que ser via projeto de lei. No governo federal, foram adotados alguns princípios que regem o processo de gestão do PPA. Esses princípios são monitoramento e avaliação. Vejam, PPA tem que ser monitorado e avaliado. Não é só fazer e deixar lá. Passou 4 anos, esquece. Né? E o governo federal, inclusive, bota o PPA na internet. Bota os relatórios de avaliação na internet. Né? Eu não teria dúvida de dizer que nenhum de vocês, a não ser que seja meu aluno, olhou isso na internet. O que não é motivo para repreender ninguém. Não é a nossa prática, não é nosso hábito. Né? Mas, veja, é uma coisa que seria interessante incorporar, para colocar entre os assuntos que a gente discute, entre uma discussão agradável e outra, intercalar com algumas coisas sérias, para apimentar as relações. Não é? Não na cama, claro, não vai falar de PPA, só no bar, só né? Gestão estratégica. O que é gestão estratégica? É olhar para o plano de um modo que eu esteja cumprindo os meus objetivos, dando passos para ganhar a guerra contra os problemas. Estratégia sempre remete à guerra, né? A questão da convergência territorial é olhar, até porque o PPA exige isso, né? Na Constituição está lá que o PPA deve garantir essa dimensão territorial, a distribuição dos recursos pelo território. Transparência, integração de políticas públicas e parcerias. Agora, para finalizar, então, esse diagrama, aqui nesses programas aqui, eu falei que chega uma hora que é a hora do corte, não é? Ora, por que eu tenho que cortar? Eu tenho um monte de programas que apareceram. Foram as bases do governo que disseram, de acordo com a experiência, lidando com os problemas, quais são os programas prioritários. Chegou um monte de programa lá. O que é que me obriga a cortar? Vocês sabem, o que é que me obriga a cortar? O dinheiro. Agora, quanto de dinheiro eu devo considerar para escolher quantos programas eu vou colocar no PPA? Essa é uma questão elementar, mas é desconsiderada na hora que elabora o PPA. A lógica é a seguinte: eu estimo a receita para 4 anos, eu tenho como fazer isso, não é difícil, né? Eu pego a série histórica de 10 anos do orçamento, consigo, graficamente, imaginar uma inclinação do gráfico, e, portanto, uma taxa de crescimento anual médio da receita na última década. Pego essa taxa, aplico sobre a receita do último ano,
aplico de novo, eu tenho um montante de recursos que eu vou arrecadar em 4 anos. Estou projetando o orçamento para 4 anos, estimando a receita. Eu pego as despesas obrigatórias, com pessoal, né, material de consumo, etc., e faço a mesma coisa. Faço o gráfico, pego a taxa, aplico sobre as despesas obrigatórias. Eu achei um valorzão para 4 anos de receita, um valorzão para 4 anos de despesa. Tiro um do outro. O resultado vai ser o quê? O dinheiro disponível para despesas discricionárias. As principais despesas discricionárias, como disse o vereador, a primeira são os investimentos. Aí é importante a gente prestar atenção numa outra coisa. Não é só investimento. Há também o crescimento de despesas de natureza continuada. Se eu crio um hospital, tem que contratar médico. O médico vai receber salário naquele mês que ele foi contratado e em todos os outros que ele continuar ali no hospital. Portanto, eu tenho que fazer um segundo cálculo, né? Faço os cálculos. E aí escolho que investimentos eu vou fazer junto com as despesas de caráter continuado. Aí o dinheiro disponível para o PPA é esse dinheirinho aí. Geralmente, quando as finanças vão bem no Brasil, a gente conhecendo as séries históricas, né, de 10% a 15% do orçamento, município que está indo bem, em anos que as finanças vão bem. Os nossos municípios não investem mais do que isso. Ou seja, de todo aquele valorzão, é de 10 a 15. Se você somar as coisas que estão no PPA e der por ano mais de 10 a 15, joga o PPA no lixo. Não serve para nada. É a lista da criança que não sabe pedir presente. Né? Então, os programas que vão ser incluídos no PPA são aqueles programas cujo custo cabem em 15% da receita anual estimada por alto, quando você coloca 15%. Quando eu falo que o Brasil, os municípios conseguem investir de 10% a 15% da receita, eu estou falando do seguinte: a partir de 2003, a economia brasileira passa a crescer a boas taxas. Perde a dinâmica a partir de 2008, e quando a economia cresce, as receitas públicas crescem junto. Então, o gráfico das receitas públicas municipais de 2003 até hoje faz assim: cresce bastante, chega em 2006, diminui a taxa de crescimento, chega em 2008, dá uma brecadinha e está... nós não sabemos o que vai acontecer agora. Porque em 2009 já era para ter sido um desastre. Não foi. Graças a uma série de fatores que a gente não previa quando eclodiu a crise financeira internacional. Né? Então, nesse período de 2003 a 2008, eu fiz um estudo das finanças públicas municipais do Brasil e da região de Araraquara. A constatação é que, nesse período, os municípios giraram em torno de 10 a 15. Ou seja, quando as finanças vão bem, o investimento é de 10 a 15. Se as finanças vão mal, é menos, porque você continua tendo que fazer os mesmos gastos com menos dinheiro. Eu vou deixar esse livro para a Escola do Legislativo. Esse livro tem vários artigos, o que eu estou mencionando é só esse que está destacado, né? Porque quando a gente pensa orçamento, a gente tem que pensar as finanças municipais, e pensar as finanças municipais dentro do federalismo. O município tem receitas próprias, ISS, IPTU, ITBI, e receitas transferidas, ICMS, FPM, PVA. Depois tem as receitas transferidas conforme serviços que eles prestam, SUS e Fundeb. Né? Isso é a estrutura das finanças que ajuda a pensar aquele elaboração do cenário fiscal ali. Né? De tudo que eu falei para vocês, deve ficar claro que pensar a gestão orçamentária em todo o seu ciclo e considerando todos os seus itens dentro do sistema é uma tarefa tecnopolítica. Não é uma tarefa para o contador, não é uma tarefa para o vereador, não é uma tarefa para o prefeito, não é uma tarefa para o advogado, vai fazer o corpo da lei. É uma tarefa multidisciplinar, mas onde a presidência da lógica toda está com a política. Só que a boa política vai lançar mão da técnica, porque sabe que a técnica melhora a performance das decisões. É isso que eu tenho argumentado
há muito tempo, e seguirei argumentando, que o orçamento é uma coisa de natureza tecnopolítica. E para quem quiser saber mais disso, eu estou deixando aqui com a Câmara o meu livro Orçamento Público, Abordagem Tecnopolítica, que é um esforço de retirar a discussão do orçamento desse emaranhado jurídico, legal, contábil, que tenta transformar nós todos em ignorantes a respeito das coisas, quando nós não somos. Não é? Orçamento é tomar decisão do futuro da nossa cidade, considerando o plano diretor, que é uma coisa que não é financeira. Vai desembocar lá no dinheiro, sim, mas o que é que eu estou fazendo com o meu dinheiro não é um assunto contábil, não é um assunto jurídico, né? E se for dinheiro público, não é um assunto meramente econômico, é uma questão social. E as questões sociais a gente responde de acordo com as nossas perspectivas políticas, né? Então, estou deixando para a escola. E deve haver somente alguma consideração final, que se eu tiver esquecido, vou ver aqui. Não, basta. Obrigado pela atenção, desculpem o alongamento da fala.